Então, como última parte desse nosso estudo, né, introdutório de correntes elétricas, tá certo? E de circuitos, né, nós vamos discutir agora o que acontece quando você coloca, não é, um capacitor num circuito, né? Nós ainda estamos com um circuito de corrente contínua, tá certo? Né? Nós temos aí uma pilha, tá? Nós vamos ligar essa pilha ou uma fonte de força eletromotriz contínua, né, num resistor e num capacitor, tá certo? Né? Então vamos lá, nós vamos pegar o nosso circuito. Esse circuito agora vai ser o seguinte: eu tenho aqui a minha fonte de força eletromotriz, tá certo? Eu vou ligar agora, né, a um circuito que eu desenhei, né, de uma forma um pouco particular. Ele tem aqui uma chave, tá certo? Ele tem uma chave aqui, né, e esse circuito ele tem essa forma. Eu tenho um resistor, né, e agora aqui eu coloco um capacitor, tá? Toma cuidado, tá certo? Toma cuidado muitas vezes, né, só para lembrar, a fonte de força é simbolizada por duas barras de tamanho diferente. A barra maior é o polo positivo, a barra menor é o polo negativo. O capacitor são duas barrinhas, não é, de tamanho igual, tá? Muito bem. Eu tenho aqui um ponto A e eu tenho aqui um ponto B. No começo, o capacitor, tá certo? Ele está descarregado, tá? Eu liguei as duas pontas do capacitor, tá certo? Eu peguei um capacitor, liguei essas duas pontas, isso faz com que ele fique descarregado. Bom, o resistor é um elemento que não traz nenhuma contribuição, né? O resistor só consome energia, tá? E a minha fonte, né? Então o que acontece? Eu estou com esse circuito aí. Olha, presta atenção aqui o seguinte: primeiro eu vou pegar essa minha chave aqui e vou ligar nesse ponto. Quando eu ligar, né, não tem nada acontecendo. Quando eu ligar essa chave nesse ponto, o que vai começar a acontecer? Né, a bateria aqui vai começar a empurrar as cargas, não é? Ela vai começar a empurrar a carga, só que ela vai fazer o seguinte: a carga vai chegando e vai se acumulando aqui, né? Então ela tira uma carga daqui e puxa, carrega. Então a bateria vai fazer o seguinte: ela vai começar a arrancar cargas dessa placa do capacitor e depositar nessa placa, tá? Esse é o papel da bateria. Ela então faz isso, né? Então eu tenho uma corrente, tá certo? Então eu vou ligar no ponto A. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ligar naquele ponto A ali. Quando eu faço essa ligação no ponto A, eu tenho esse circuito aqui, tá? Eu tenho a minha fonte, eu tenho o resistor, eu tenho o capacitor, né? Quando eu liguei no ponto A, eu tenho esse circuito, e o que eu vou observar então é que eu tenho uma corrente, passando por esse circuito aqui, né? Essa corrente agora é uma corrente que depende do tempo. Ela depende do tempo porque eu estou carregando esse capacitor, tá certo? À medida que as cargas forem se acumulando na placa do capacitor, tá certo? Originalmente, nessa configuração, antes de ligar a chave, a diferença de potencial entre as placas era zero, né? O capacitor está descarregado, tá certo? A diferença de potencial é zero. No entanto, quando eu começo a carregar esse capacitor, eu vou ver o seguinte: a diferença de potencial entre as placas, obviamente, vai aumentando, tá certo? Ela aumenta até que, quando a diferença de potencial entre as placas for igual à força eletromotriz, né, ele vai parar de carregar, tá? Então agora vamos olhar aqui, vamos percorrer essa malha, né, utilizando, né, aquela ideia que nós já discutimos das leis das malhas, né? Vamos percorrer esse caminho aí e descrever o que acontece nesse caminho. Bom, eu vou dizer o seguinte, né? Percorrendo esse caminho, eu tenho que a carga ganha energia, tá certo? Quando passa pela bateria, ela perde energia quando passa no resistor, tá certo? E ela, obviamente, perde energia, porque só ganha energia quando passa pela bateria. Ela perde energia aqui, né, quando vai se acumulando aqui no capacitor. Presta atenção no seguinte: as leis das malhas eu trabalho, né, eu falo perde, ganha energia, mas eu estou trabalhando com diferença de potencial. Então a diferença de potencial aqui, eu tenho uma perda, né, uma diferença de potencial negativa aqui, e eu tenho agora,
tá certo? A diferença de potencial nas placas do capacitor, né? Lembrando a definição de capacitância, tá certo? Capacitância é a carga dividida pela diferença de potencial. Então essa aqui é a diferença de potencial nas placas do capacitor. Lembrando que essa minha corrente e essa minha carga aqui, elas dependem do tempo. Então seria mais razoável eu escrever aqui, ó, I de T menos Q de T sobre C igual a zero. Tá? Porque tanto I, né, quanto Q dependem do tempo. Tá? Eu posso escrever essa equação aqui como sendo, né, se eu pegar o que é I? Meu I de T, pela definição de corrente, é dQ sobre dt. E aí eu posso escrever, então, uma equação diferencial simplesinha, que é R dQ sobre dt mais Q sobre C, mudei de lado, é igual a epsilon. Né? Como vocês, quem já viu, né, ou quem não viu, não tem problema, porque o que importa aqui é que essa solução para nós, tá certo? Ao invés de resolver a equação diferencial, tá? O que eu vou é escrever diretamente a solução dela, né? Porque o que importa para a gente nesse momento aqui é entender, tá certo? Né? Qual é essa solução e o que ela traz para nós de informação, que é a capacitância, né? Tá certo? C vezes zero, tá? Esse termo aqui é um termo que depende do tempo, tá? Então é menos a exponencial, né, de T sobre RC. Olha essa equação aqui, tá certo? Então essa equação, quem quiser pode derivar, deriva essa equação aqui, tá certo? Deriva essa expressão, você vai ver que chega na solução certinha aqui, tá? Olha só, presta atenção no seguinte, quando T é igual a zero, se T é igual a zero, o que acontece aqui? Se T é igual a zero, tá certo? Quanto é que vale isso aqui? 1 menos exponencial de zero vale, exponencial de zero nós sabemos é 1, tá certo? Então em T igual a zero, a carga é igual a zero. Claro, quando T é igual a zero é quando eu liguei a chave, não tinha carga nenhuma na placa do capacitor. Né? Então em T igual a zero, tá certo? A carga é igual a zero. Agora o tempo vai crescendo. À medida que o tempo for crescendo, tá certo? O que acontece com a carga? A carga vai aumentando. À medida que T vai crescendo, a carga vai aumentando. Né? Quando o T for muito longo, tá certo? Vamos chamar quando T tende para infinito. O que acontece quando T tende para infinito? Esse termo aqui se anula, tá certo? Então a minha carga, né, passa agora a ser C vezes epsilon. Então essa figura aqui, ó, então se eu pegar a carga Q, tá certo, ao longo do tempo, eu tenho então uma curva que é uma curva desse jeito aqui, né, e ela tende assintoticamente, tá certo? Ela tende assintoticamente para o meu valor, tá? C vezes epsilon. Tá? Então o meu capacitor vai carregando, né? Tá certo? O meu capacitor vai carregando, né? E essa aqui é a curva então da carga do capacitor, tá certo? Muito bem. Agora eu quero ver o seguinte, né? Como é que é a corrente, tá certo? Como é que é a corrente que está passando naquele, como é que se comporta a corrente? Olha, a minha corrente é dQ sobre dt. Se eu derivar então esse Q aqui, tá certo? Eu posso dizer que a minha corrente, ela vai ser epsilon dividido por R, que multiplica E a menos T sobre RC. Muito bem, quando T é igual a zero, tá certo? Quando T é igual a zero, né, a minha corrente é epsilon sobre R. Quando T é igual a zero, na hora que eu ligo a chave, a bateria, né, não enxergou ainda o capacitor. Então a corrente que flui é aquela corrente que fluiria se não houvesse o capacitor, tá? Então instantaneamente acontece isso, mas à medida que o meu tempo vai passando, então para T tendendo a infinito, tá certo? O que acontece com a corrente? Quando T tende para infinito, esse termo aqui, né, tende, tá certo? Para zero, então a minha corrente, né, vai ser igual a zero. À medida que T cresce, essa corrente, então é aquilo que eu disse, né? Quando a gente começou a discutir isso aqui, eu falei, pensa do ponto de vista conceitual
né, o que acontece? Eu liguei essa chave, esse capacitor começa a ser carregado, né? Quando a diferença de potencial entre as placas do capacitor for igual à força eletromotriz que está aqui, a corrente vai parar, tá? A corrente vai parar de circular nesse circuito, né? E o meu capacitor está carregado, tá certo? Então o meu capacitor foi carregado, a corrente parou de circular no circuito. Agora vamos fazer o seguinte, agora então está tudo bem, o capacitor está carregado, agora nós vamos ligar a chave na posição B, o capacitor está carregado, eu vou ligar agora a chave no ponto B, tá? Vamos ver aqui o que acontece quando eu ligo a chave no ponto B. Quando eu ligo a chave no ponto B, eu vou ficar com um circuito que é esse aqui, ó. Tem o capacitor, tem o resistor, né? E eu não tenho mais aquela fonte de força eletromotriz. Eu liguei aqui, o capacitor estava carregado, eu liguei. O que acontece agora? Né? Quando eu ligo a chave, né, daquele jeito ali, eu posso escrever a equação aqui, tá certo? Essa é a minha equação aqui, de novo, escrevendo de forma simples, né, e usando a mesma abordagem, eu tenho que R vezes I, tá? Agora eu só tenho elemento passivo nesse circuito, né? Mais Q sobre C é igual a zero, tá? Seria menos RI menos Q sobre C igual a zero, eu já escrevo com sinais positivos aqui, né? E eu vou escrever R, portanto, dQ sobre dt mais Q sobre C igual a zero, e essa equação aqui agora é uma equação, né, Q, tá certo? Vai ser igual àquele valor original, tá? O valor original que eu tinha, que era C vezes E, vezes a exponencial de menos T sobre RC. Ó, percebe que tanto numa quanto a outra, tá? Eu coloquei aqui, né, esse valor RC, que é um valor que tem importância para a gente. Então, na hora que eu liguei aqui, o que vai acontecer? A minha carga, o meu capacitor estava carregado, tá certo? Ele estava carregado, e agora ele então vai começar a descarregar até que a sua carga se anule, tá certo? Então esse processo que eu tenho aqui, e uma coisa importante que eu quero chamar a sua atenção é para esse valor de RC aqui. Olha só, olha esse valor de RC aqui, vamos dar uma olhada nele aqui, deixa eu só fechar aqui, né? RC é chamado de constante, é chamada constante de tempo. O que significa essa constante de tempo? Quando T, RC tem dimensão de tempo, tá? Bom, lembrando aqui, ó, bom, presta atenção aqui, né? Se eu tenho uma exponencial de tempo sobre uma outra coisa que está aqui embaixo, essa coisa aqui tem que ter dimensão de tempo que eu tenho que elevar, né? O meu expoente tem que ser um expoente adimensional. Então, RC, tá certo? R vezes C tem dimensão de tempo. Tá certo? Por isso que ele é chamado de uma constante de tempo. Por que ele é chamado de constante de tempo? Né? Pelo seguinte, quando, e eu normalmente represento pela letra grega tal, né? Quando T é igual a essa constante de tempo, tá certo? A minha carga Q, aqui ó, se T, quando eu chego em T igual a tal, tá? Se eu chego em T igual a tal, a minha carga aqui vai ser igual a 0,63, ou seja, praticamente 2/3, né, da carga total. Né? Então, aqui eu tenho um processo rápido de carga, tá certo? Que vai cada vez mais ficando lento à medida que eu vou me aproximando do valor total. Né? Essa é a figura típica de uma exponencial. Né? E quando eu tiver, então, no tempo igual a tal, eu tenho 2/3, né? Praticamente, né? 2/3 da carga total atingida. Tá certo? Então esse é um valor importante porque ele te dá uma dimensão, não é, de quanto é que você conseguiu já carregar, tá certo? Quanto tempo você demora para chegar num valor, vamos chamar, significativo da carga. Né? Isso é importante para você, por exemplo, que está carregando uma bateria, que está carregando um outro tipo de componente, tá certo? Ter uma ideia de quanto tempo vai demorar essa carga, e isso vai te medir, ainda agora de forma simplificada, mas vai te dar aquela ideia assim,
Quanto tempo eu demoro para carregar a bateria do meu celular? Tem um pouco a ver com isso, não é exatamente isso aqui, mas tem um pouco a ver com isso, tá certo? E é uma informação importante, tá bom? Muito bem. Com isso a gente completa essa parte, né, de correntes e circuitos, tá certo? Né? E agora nós vamos voltar, nós vamos discutir, né, o que acontece com cargas em movimento, agora não num circuito ou numa corrente elétrica, né, mas nós vamos ver agora o que acontece com cargas quando eu tenho um campo magnético. Até agora a gente falou de campos elétricos, tá certo? Né? Nós agora vamos começar o segundo bloco dessa nossa parte do curso, né, que é o estudo do campo magnético, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouco.